Bom dia, gente. O meu nome é Vitória Régia e eu vim aqui falar sobre o piscar do vagalume e a ação da enzima luciferase. Os vagalumes, também conhecidos como pirilampos em alguns lugares do Brasil, são insetos da ordem dos coleópteros, que é a mesma que fazem parte as joaninhas e os besouros. A luz produzida pelo vagalume é chamada de luz fria, devido ao seu alto rendimento e que é de 90 a 96% da energia produzida convertida em luz, e somente de 4 a 10% é convertida em calor, que é o inverso de uma lâmpada comum. E o motivo dos vagalumes brilharem é por motivo de procriação. Quem começa a emissão da luz são os machos, e a importância dessa emissão de luz é atrair as fêmeas, que depois de algum tempo são elas que passam a emitir a luz, a fim de atrair os machos para voarem por perto. Acredita-se que no Brasil haja por volta de 500 dessas espécies, e cada espécie brilha de acordo com um determinado padrão, que pode ser de piscadas longas, piscadas rápidas e sucessivas. E é por meio desse padrão que os machos e as fêmeas se comunicam e se acasalam. E esse acasalamento dura pouco. E é por isso que pode acontecer de, numa única noite, um macho conseguir cruzar com mais de uma fêmea ou vice-versa. O tempo de vida de um vagalume é considerado longo para um inseto. Ele vive entre 1 a 3 anos, sendo que a maior parte desse tempo é de fase larval. Depois que acontece a metamorfose, que ele é uma larva, aí ele fica em pupa, que é como se fosse um casulo, e depois que ele passa pela metamorfose, ele se torna adulto, e essa fase dura muito pouco, que é cerca somente de 3 a 4 semanas. E nesse tempo, o vagalume se dedica sobretudo às atividades reprodutivas, que ocorrem no verão. Depois desse período reprodutivo, as fêmeas botam ovos, geralmente em tocas podres de madeira, de onde sairão larvas depois de 15 dias. Daqui os ovinhos, depois de 15 dias, já se tornarão larvas e começa o ciclo de novo. Essa luz que os vagalumes emitem é o resultado do longo e lento processo evolutivo, e ela na verdade é chamada de bioluminescência, que significa que a luz é proveniente de um ser, e a explicação de como isso acontece trata-se de uma reação química, conhecida como oxidação biológica. Os compostos mais importantes são a luciferase, que é a enzima catalisadora da reação, e a luciferina, que é o substrato. E aqui tem uma curiosidade, que é a origem da palavra luciferina, que vem do latim lucifer e significa portador de luz. Aqui tem um esqueminha de como que gera o brilho do vagalume, bem resumidamente. Agora falando sobre o ciclo da bioluminescência do vagalume, onde para que haja emissão de luz, é preciso que aconteça a ativação da luciferina por uma reação enzimática envolvendo a clivagem do pirofosfato do ATP para formar luciferil-adenilato. Isso aqui mostrando na imagem, ó, nesse ponto aqui que acontece a clivagem, onde depois é formado o luciferil-adenilato. Na presença de oxigênio, moléculas de oxigênio e luciferase, quando entra em contato com a luciferina, sofre descarboxilação oxidativa, formando oxiluciferina, aqui, é nessa parte aqui. E quando acontece a descarboxilação oxidativa, é nesse ponto aqui que há a emissão de luz. E logo depois que acontece isso, a luciferina ela pode ser regenerada a partir da oxiluciferina. E é por isso que esse processo é um ciclo. A luciferase fica localizada nos fotócitos, e esses fotócitos, que está aqui a imagem deles, para vocês verem melhor, eles são compostos por nervos, tubos de ar e dois principais compostos que são a luciferina, que é o substrato, e a luciferase, que é a enzima, como eu já havia falado. E a luz é produzida nos tubos de ar dos fotócitos quando a luciferina é ativada pelo ATP de uma reação catalisada pela
enzima luciferase, e ao se combinar com o oxigênio produzindo a oxiluciferina. E a desativação da oxiluciferina libera energia na forma de luz fria, que é um resumo do que eu já tinha falado antes no slide passado. O estímulo sexual liberado pelo neurotransmissor octopamina, que finalmente ativa a síntese do óxido nítrico nos terminais da traqueia, o gás difunde-se através da membrana do fotócito, alcança as mitocôndrias e liga-se ao complexo citocrono oxidase e inibe a cadeia respiratória, levando a um aumento repentino da concentração de O2. Porque para que a reação aconteça, precisa de oxigênio. É por isso que acontece esse processo. Por fim, os vagalumes podem controlar a luz produzida nos fotócitos de suas lanternas através da regulagem do fluxo do oxigênio em sua traqueia, que está ligada à região do abdômen. Aqui tem um esqueminha que eu coloquei aqui. A luciferina e a luciferase aqui, quando elas se ligam, quando elas estão em presença do oxigênio também, quando a luciferina está na presença do oxigênio, aí ela precisa de ATP, né, de energia, para formar a luz. Bem, os vagalumes são considerados bioindicadores porque geralmente eles possuem a cor amarelada esverdeada, mas quando eles mudam de cor, que provavelmente será o vermelho, é porque está indicando que está acontecendo algo de diferente no ambiente ou que eles estão perto de morrer. A luciferina e a enzima luciferase também são utilizadas para medir a quantidade de ATP através da intensidade de luz produzida, que é uma quantidade de ATP muito pequena e eles conseguem identificar através da purificação desses componentes. E nas empresas de refrigerantes é possível detectar a contaminação por bactéria através também da luciferase e da luciferina. Aqui eu tenho uma imagem sobre os tipos de vagalumes. Aqui o Elaterides, que é o vagalume tec-tec, pode ser desse jeito também. Eles possuem lanterninhas na parte anterior do tórax ou nos olhos, esse aqui tem nos olhos. Os fendodídeos, eles se caracterizam por ter muitas lanternas espalhadas pelo corpo. E além de emitir luz pela cabeça, ele também faz pequenas lanternas laterais ao longo do ventre. E os lampirídeos, que são os mais comuns, eles têm as lanternas, ficam no ventre, que é no abdômen. Bem, como os vagalumes utilizam da luz para se comunicar, quando tem muita luz artificial, eles acabam se confundindo. Isso vai acabar fazendo com que possa ser que eles entrem em extinção. Aqui tem um quadrinho bem didático, falando sobre a emissão da luz nos vagalumes. E eu vou ler aqui. Nas noites de verão, a floresta brilha. O brilho vem de um pequeno inseto, o vagalume, da ordem Coleóptero. Mas como isso acontece? Eles são capazes de produzir e emitir luz. Esse fenômeno chama-se bioluminescência. O cérebro controla o desliga e liga. O oxigênio entra pela traqueia, que está ligada à região do abdômen onde existe o tecido lanterna. Esse tecido é composto por células chamadas de fotócitos. Os fotócitos são ativados pelo neurotransmissor octopamina. A luz vem da reação química entre 4 ingredientes: a luciferina, que é o pigmento, o ATP, que é a energia, a luciferase, que é o catalisador, a enzima, né? O oxigênio, que é o oxigênio molecular, e essa reação gera a oxiluciferina, que libera energia na forma de luz. A bioluminescência é fundamental para a reprodução dos vagalumes, sinalizando a presença e servindo como critério de seleção.
E é isso, gente. Obrigado pela atenção e eu espero que eu tenha ajudado um pouco vocês a entender aí sobre os vagalumes e o motivo deles emitirem a bioluminescência.